Boa noite, amados irmãos e irmãs e todos presentes, encarnados, desencarnados. Vamos agradecer a Jesus porque novamente estamos aqui, né? No corpo físico. E os nossos irmãos que estão fora do corpo nos ajudando. Os nossos benfeitores presentes, eles ainda diz a todos nós e continua dizendo que temos que nos abraçar, nos sentir irmãos dos outros, né? E a gente tem a resposta do porquê da gente se abraçar, da gente estar muito próximo uns dos outros. Porque, dando a resposta para nós, eles disseram que nós vamos sentir Jesus mais dentro de nós. Veja bem, né? Então a gente precisa se preparar para a renovação nossa, de cada um, através do pensamento, dos sentimentos que eles estão nos colocando em mente. Porque a gente acostuma tanto assim, oi, tá, tchau, né? Que a gente esquece que somos irmãos e que devemos aos nossos irmãos todo o amor, como Jesus tem para conosco. Então vamos fazer a nossa prece, agradecer esses momentos tão importantes da nossa vida, dizendo do nosso coração: a cada dia, Jesus, nos sentimos abraçados por Ti, amados, cuidados, orientados pela Tua misericórdia. Mas Te dizemos do nosso coração: nos dê forças para que não saiamos dos pensamentos que deveremos manter ligado a Jesus, sem interferência de outra tarefa, principalmente neste momento, porque o nosso pensamento chegará a Deus, a Jesus, aos nossos benfeitores, por sintonia, e essa sintonia nos fará cada dia mais amparados e socorridos pelos nossos benfeitores. Vamos pedir a Jesus que abençoe e fortaleça todos que estão com os nomes no livro de prece, para que todos recebam a luz que fortalece, o ânimo que nos faz caminhar, porque a luz divina se faz presente em nossas vidas. Que todos possam ser visitados aqui no planeta Terra, o nosso lar, aqueles que lá ficaram, aqueles que estão fora do corpo e continuam conosco. Que Jesus os ajude, que os nossos benfeitores os orientem para a caminhada útil na sua vida e na vida de cada um de nós. Que o Teu amor, Jesus, nos ajude a sermos cada dia melhores. A nossa prece de hoje e sempre. Que assim seja. Nós vamos ler um trechinho aqui de Divaldo Franco, que vai nos ajudar, porque nós vamos fazer só o Evangelho. E, como a gente sempre fala da sintonia, né, dos espíritos conosco, nós somos espíritos, mas no corpo físico. E Divaldo nos traz essa seguinte mensagem: onde a nossa ideia for, olha só, onde a nossa ideia for, numa vibração, ela emite uma onda e recebe resposta de seres equivalentes. Veja como é forte pensar, né? Como é forte a gente emitir uma ideia. Aonde a nossa ideia for, a gente emite vibração, do bem ou não do bem, né? E ele diz assim, e sempre é equivalente. Por isso, os cuidados que temos do que estamos vibrando. Por que estamos pensando em certas determinações, certas coisas que não são boas para nós. Ele diz assim, a interferência é inevitável. A interferência do outro na nossa mente é inevitável. Se não do mal, será do bem. Veja bem, vamos escolher, né, aquela interferência que está nos usando
É inevitável. Você emitiu ondas mentais, você recebe de volta, né? Então, vamos verificar se estamos emitindo ondas mentais boas. Allan Kardec, Divaldo falando, pergunta aos espíritos: os espíritos interferem na nossa vida? Acho que todo mundo sabe a resposta, né? Muito mais que imaginais, porque vossa onda mental vai produzir, olha só, produzir sintonia com outras ondas universais. Muito sério. Vão produzir sintonias com outras ondas universais. E ele continua dizendo aqui que seres que tiver na mesma onda, seres como nós, encarnados e desencarnados, que tivermos na mesma onda, mesma sintonia, sintonizarão conosco. E aí? Né? Aí a dificuldade, muitas vezes, ao passarmos pelo tratamento desobsessivo. Se não mudarmos o que pensamos, se não mudarmos a nossa mente, as nossas ideias, com certeza, benfeitores amigos não têm condições de nos ajudar, porque eles não interferem, né? Os espíritos, como nós, interferimos uns com os outros, né? Porque você não faz isso, tem que ser assim, né? É uma interferência. Então, vamos cuidar, porque as nossas ideias são estendidas para o universo, encontrarão sintonia, voltarão para nós, né? Como diz a resposta, porque eles estão sintonizados conosco no mesmo padrão vibratório. Aí nós vamos fazer uma lição do Evangelho. Essa lição, ela é vinha de luz, é muito importante. A 131 de Paulo, capítulo 3, versículo 9. Consciência. Consciência. Guardando o mistério da fé numa consciência pura. Será que a gente consegue já fazer isso, né? Guardar o ministério da fé numa consciência pura. Temos que nos preocupar, né? Porque somos mais invigilantes, pensamos e emitimos ideias para o universo que não produzem o bem. Aí Emmanuel nos diz: curiosidade ou sofrimento oferecem portas à fé, mas não representam o vaso divino destinado à sua manutenção. Então, nós muitas vezes, por curiosidades, nós adentramos casa religiosa, pedimos, recebemos ajuda, né? O sofrimento pode nos levar a todos os lugares que a gente busca a melhora, né? Mas não quer dizer que porque nós melhoramos, nós já somos um vaso divino, já pensamos corretamente, já sentimos corretamente. Não, ainda não temos condições de, através das ideias, manter o nosso corpo na manutenção do que aprendemos com Jesus. Aí ele continua: em todos os lugares, observamos pessoas que, em seguida, a grande calamidade da sorte, correm pressurosos ao templo ou a oráculos novos, manifestando esperança no remédio da palavra. Quem não vem numa casa religiosa, né? Que a gente não vem buscar uma palavra que é remédio para a gente, que nos consola. Principalmente a doutrina espírita, ela abre um horizonte, a gente não fica preso, não, é por isso, é por aquilo, né? Então, o que ele está falando aqui, nós vamos buscar sim,
através de templos, casas religiosas, oráculos, médiuns novos, né, que surgem na nossa vida. A gente vai buscar a manifestação da esperança no remédio das palavras. Quantas pessoas conversam com a gente e a gente sente bem, né? O fenômeno, entretanto, muitas vezes é apenas verbal. O que lhe vibra no coração é o capricho, insatisfeito ou ferido pelos arrosagues de experiências cruéis. Veja bem, o fenômeno ele é apenas verbal. O médium fala, comunica com a gente, traz aquelas notícias que a gente precisava, consola o nosso coração, mas nós precisamos ter o nosso coração vibrando no bem, não nos nossos caprichos. Eu quero assim, tem que ser assim, né? Temos uma direção que é Jesus, temos um norte a seguir. O que Jesus ensinou, né? Então, aí ele continua dizendo: claro que semelhante recurso pode constituir um caminho para a edificação da confiança, sem ser, contudo, a providência ideal. Recebermos ajuda, uma mensagem comovedora dos médiuns que se dedicam, pode ser para nós recursos que constituem um caminho para a direção da confiança. Aí nós vamos analisar quem é o médico que falou isso, por que ele falou, como ele vive no dia a dia, porque tem que examinar, né? Eu não posso ficar verbalizando sem ter o meu coração puro, diz Paulo. Aí ele diz assim: são recursos, né, que constituem o caminho de edificação da confiança, sem ser, contudo, a providência ideal. Não é tudo para nós, não é a providência ideal que nós precisamos, né? Então ele diz assim, Paulo de Tarso, em suas recomendações a Timóteo, esclarece o problema do traço firme, constante, sincero e fiel dentro da casa que nós estamos trazendo para o aprendizado de todos nós. Edificação da confiança para sermos, contudo, a providência ideal. Paulo de Tarso, em suas recomendações a Timóteo, esclarece o problema com traço firme. Ele não volta a palavra. Ele é firme. Olha o que ele fala. Paulo de Tarso, em suas recomendações, nos convida a traço firme. É imprescindível guardar a fé e a crença em sentimentos puros. Não significa eu gosto, eu participo, eu sou beneficiado. Não, eu também tenho tarefas. No mundo espiritual, eu tenho traçado o meu programa reencarnatório de ajudar alguém. Então, ele está nos dizendo, é imprescindível guardar a fé e a crença em sentimentos puros. Sem isso, o homem oscilará. Uma hora crê, outra hora descrê, né? Na intranquilidade, pela insegurança do próprio íntimo. Será que Deus me ajuda? Será que Ele está me vendo sofrer? Será que esse sofrimento é sofrimento ou é lição para a minha vida? Né? E ele vai dizendo aqui, a consciência obscura ou tisnada, que é uma consciência enfumaçada, né? Diz assim, até pelo sol, inclina-se invariavelmente para as retificações dolorosas.
Por isso que Paulo tem cuidado conosco. Traço firme. Ser fiel. Com o Cristo, não com ninguém, com Cristo, né? Então ele diz assim, que desviando desse roteiro, porque a nossa mente está enfumaçada, está sem saber para onde ir, ou às vezes a gente vai e não gosta, ou a gente hoje gosta, amanhã não, né? Aí ele diz assim, nós vamos invariavelmente ter uma retificação dolorosa. A dor é maior, o sofrimento aumenta, para que a gente possa acordar com o pensamento elevado a Jesus. E olha, continua dizendo, em cujo serviço pode nascer novos débitos. Abandono do nosso serviço espiritual não é de quem está aqui, do meu trabalho espiritual. Então, ele pode, nesses momentos de invigilância, nós podemos nascer de nós mesmos novos débitos com a justiça divina. Quando a criatura se concretiza pela vontade frágil e enfermiça. Inseguro, né? A gente fica inseguro. Quando a gente não determina, eu preciso disso, eu vou trabalhar, porque eu preciso me fortalecer o espiritual. Eu sou espírito. Precisamos de tudo, né? E quem muitas vezes está com a mente meio aqui lá e que cá, a gente vai ficando assim, muitas vezes até contraindo novos débitos. É muito sério viver, né? Os aprendizes do Evangelho devem recordar o conselho paulino, que se reveste de profunda importância para todas as escolas do cristianismo. E ele termina dizendo, o divino mistério da fé viva é problema de consciência. Não adianta quando a pessoa não tem a consciência ligada a Jesus, da sua responsabilidade espiritual. Então, o divino mistério da fé viva é problema de consciência cristalina. Trabalhemos, ao conselho, trabalhemos, portanto, por apresentarmos ao Pai a retidão e a pureza dos nossos pensamentos. O pensamento, como nos diz aqui, né, Edivaldo, ele diz que a onda das nossas ideias se tornam vibrações em todo o planeta. Ela emite uma onda, recebe equivalente àquilo que ela emitiu. E a interferência é inevitável. Saímos com o nosso pensamento das coisas boas, é inevitável, né? Se não do mal, será do bem. Então, vamos buscar ter o retorno do bem junto a nós. Olha, é muito interessante a gente aprender sobre as ideias, né? Sobre o raciocínio, sobre muitas coisas que ainda temos dificuldades de entender. E aí, Allan Kardec pergunta se os espíritos interferem na nossa vida. E ele diz que muito mais do que imaginamos. Imaginais, porque nossa onda mental vai produzir sintonia com outras ondas do universo. Não é só com um grupo, nem com o irmão. É a sintonia com o universo. E veja bem, com outras ondas universais. Será que seres que tiver na mesma onda sintonizados conosco, virão em nossa companhia, né? Que Jesus nos abençoe, que Ele possa nos ajudar a realizar as nossas tarefas da noite, um pouco limitados, né? Nós estamos, mas com a ajuda dos nossos benfeitores, nós vamos conseguir caminhar
pela orientação deles, certo? Que Jesus nos ajude a não nos afastarmos dele. Tanto quem está aqui no salão, mentalizando o trabalho de todos, cirurgias, atendimentos, orientações, né, que acontecem dentro da sala. É um hospital. Vejamos o que acontece no hospital. Tudo o que acontece aqui, né? Somos encaminhados, recebemos tratamento, ficamos de todo jeito aqui no hospital, no lar que nos acolhe. Então, vamos manter as nossas ideias com sintonias, com vibrações positivas. Hoje e sempre, que assim seja.